Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, hoje é dia de descanso no Tata Steel Masters 2021 e eu vou mostrar uma partida aqui então que está acontecendo entre o campeonato de computadores, o TCC 20 Super Finals aqui. Claro, quem são os finalistas? Lila Zero e Stockfish. A gente tá tendo aí um torneio bem equilibrado, tá bom? No final da partida eu vou falar como é que tá a classificação. A classificação, né? Um tá em primeiro e tá em segundo. Como é que tá a pontuação, né? Entre essas duas super máquinas, tá bom? Pessoal, lembrando que hoje tem mate e papo com a Juliana Teral aí no canal Xadrez Brasil, às 20 horas. Você é convidado ao vivo, a gente vai bater um papo, tá bom? Com a Juliana Teral, então, aí no Mate-Papo às 20 horas, no YouTube. Pessoal, vamos dar uma olhada então, Stockfish aqui com as peças brancas, uma partida de outro mundo aqui. Abre com o peão do rei E4, temos aqui B6 pela Lila Zero, D4, bispo B7, e aqui bispo D3, então protegendo o peão. E agora D6 aqui pela Lila Zero. Tem um golpezinho bastante famoso aqui com F5, né? Se as pretas não foi jogado na partida, né? Mas só para quem quiser conhecer esse estudo, E por F5 e, por exemplo, bispo por G2, parece que as pretas vão ganhar. Só que aqui as brancas têm o lance dama H5, olha que bonitinho. E depois de G6, então, as brancas fazem F aqui por G6. E se as pretas jogam, então, cavalo em F6 atacando a dama, um estudo bonitinho aqui, G por H7, cheque é o lance vencedor, abrindo um cheque. E depois de cavalo aqui por H5, bispo G6, cheque mate. Garanto que algum de vocês vai encaixar essa vitória nas suas partidas aí da internet. Pode jogar que vira e mexe acontece, tá bom? Bom, mas na partida nada disso aconteceu. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi lá no Clube de Xadrez São Paulo, na década de 90. E essas coisinhas, essas armadilhazinhas a gente nunca mais esquece, né? Bom, então aqui Lila Zero seguiu com D6, tá bom? Temos agora C4 aqui pelo Stockfish, E5 indo em direção aí ao centro, agora D5 avançando com o peão. E cavalo D7, cavalo C3, G6, bispo C2, A5 e aqui bispo em A4. Curioso isso, né? Essa manobra aqui, nessa posição, depois de G6 das negras, você fala o que eu vou jogar aqui? A gente pensa em cavalo E2 ou cavalo F3, não sei, para poder dar roque. Não, aqui o Stockfish vai para bispo C2 seguido de bispo A4. Que loucura, né? Então, bispo C2 foi jogado, A5 e agora bispo A4. Bispo G7 e agora você pensa, bom, agora é hora de desenvolver o cavalo ou desenvolver o bispo. Nada disso, H4 aqui pelo Stockfish, H5, agora sim, cavalinho F3, cavalinho H6 e A3. Roque, B4, F6, temos torre B1 e aqui bispo C8. A gente já tem uma posição fechada, né? Não trocou nenhum peão ainda, as peças buscando espaço aí para jogar. Roque aqui pelo Stockfish, cavalo F7 e agora dama C2. Bispo H6 propondo a troca do bispo de casas escuras, bispo C6 atacando a torre, bispo por C1, olha só que interessante aqui, provocando o lance bispo por A8, mas aí as pretas provavelmente jogariam bispo por A3 e a gente teria uma partida bastante interessante aí, poderia seguir dessa forma. Mas o Stockfish preferiu seguir com torre de F em C1 e agora a torre em A6 colocando a torre em segurança. Cavalo D1 manobrando o cavalo, torre A7. Que engraçado, né? Joga a torre A6 e depois torre A7, né? Aqui, ó, depois de torre de F em C1, jogou torre A6 para fugir do bispo. E depois de cavalo D1, torre A7. É muito curioso isso. Por que não jogou torre A7 direto, né? Vai entender, essas máquinas são de outro mundo. Cavalo em E3, agora dama em E7, bispo B5 e agora rei H8, né? É um lance que ninguém faria. Torre B3 e aqui torre D8, cavalo D2, torre F8, né? Claro, torre D2, torre D8 para poder jogar torre F8, né? Torre C3 agora pelo Stockfish e agora cavalo em H6. Temos cavalo F3, A por B4, A por B4, G5. A Lila Zero vai avançando aí na ala do rei com esse lance G5 e agora cavalo em F5. Atacando o desprotegido cavalo aqui em F5, em H6. Temos cavalo por F5, E por F5 e dama G7 agora. Torre 1, torre volta para 8, por quê? Não pergunte. Agora cavalo D2 e aqui torre G8, então pilhando na coluna G. Torre G3 desafiando a coluna G, dama em F7 saindo daí e agora a torre H3.
Cavalo em F8, cavalo em F1, dama em H7, cavalo E3 e aqui G4 atacando a torre. A torre não tem muita opção, né? Ou ficar esmagada para sempre ou torre G3. Então torre G3 foi jogado e agora cavalo aqui em D7. Dama C3 e aqui dama em E7 e agora dama C2. Claro, dama C3 seguido de dama C2, né? É incrível essas partidas aqui. Dama em H7 de novo e agora torre C1. Torre em A7, dá pra perceber nitidamente aqui aquele jogo posicional, né? Todo mundo esperando ali um erro do outro. Agora, é difícil esperar que uma máquina de mais de 3.500 de rating vai cometer algum erro, né? É realmente sensacional. Stockfish, aliás, com 3.600 de rating já. Lila 0, 3586. Incrível. Torre B1, torre A8, então aqui Lila 0 nitidamente fazendo torre A7, torre A8, esperando para ver o que acontece. Bispo A4, torre A7, bispo B3, agora cavalo B8, dama D3, dama H6, bispo C2, dama F4. Já um lance que já começa a intimidar um pouco, né? Agora dama C3, rei H7. E aqui C5, ufa, finalmente acontece alguma coisa, né? Eu adoro quando tem uma ruptura de peão nessas partidas de super máquinas, porque aí dá a impressão que alguma coisa vai acontecer. Porque quando não tá trocando peão, parece que não tá acontecendo nada, né? Torre pra cá, volta uma casinha, dama vai pra cá, o rei vai, o rei volta, a torre vai, a torre volta. É uma coisa assim, surreal. E agora então dama D4 propondo as trocas das peças. Ufa, queremos ação. Agora temos C por B6, olha só que lance bacana aqui do Stockfish, sensacional, né? A partida já começou a ficar bonita aqui. O Stockfish sacrifica agora a dama, e o lance jogado foi dama por B6 aqui. Por quê? Aqui, se Lila 0 tivesse jogado dama por C3, bonito isso, né? Aqui B por A7, atacando o cavalo e ameaçando a promoção. E esse peão vai ser promovido, não tem como proteger as duas casas, né? Por exemplo, aqui cavalo D7 e A8 promovendo para dama. Bonito demais, portanto C por B6 agora pelo Stockfish, finalmente alguma coisa que podemos entender, né? Agora dama por B6 e aqui cavalo em F1 então. Não perguntem, cavalo em F1 foi jogado. Bispo D7, agora dama em E1, né? O lance do Petrosian, né? No meio a dama super bem colocada aqui na coluna C, de repente dama E1 foi jogado. Agora bispo em E8 e aqui torre C3. Então, dama E1 deu lugar para a torre, a gente vai entendendo depois, né? Dama E1 deu lugar para a torre vai para C3, rei G7, agora cavalo G3, bispo em F7, rei H2, dama D4 e agora torre D1 atacando a dama e protegendo também o peão central. Rafael, não dava para ter capturado esse peão aqui depois de rei H2? Eu não entendi isso aí, o peão de D5 tá caindo. Por que a Lila 0 não capturou esse peão imediatamente? Porque o bispo está protegendo aqui o peão de H5, tá? E a entrada do cavalo em H5 realmente é feroz. Aliás, daqui para frente o tema todo é esse, né? O cavalo fazendo aqui a pressão em H5, é uma pressão muito forte e o bispo tendo que constantemente vigiar. Então, dama D4 foi jogado torre D1, dama B6 e agora bispo B3. Temos cavalo em A6 pressionando o peão de B4. Mais uma vez você pode estar se perguntando, né? Depois de bispo B3, por que não jogou aqui dama B4, dama por B4 direto? Aqui é bonito, aqui a coisa começa a ficar bonita. Não jogou dama por B4 porque aqui nessa posição as brancas teriam uma sequência vencedora. Se você quiser dar pause até e tentar encontrar como castigar se a Lila 0 tivesse jogado dama por B4, vale a pena nessa posição. E aqui o único lance que venceria de cara para as brancas seria cavalo por H5, mais uma vez esse tema. Cheque, né? E aqui, enfim, aqui fica difícil. Se mexer o rei, por exemplo, o rei F8, tá vindo cavalo por F6 com uma posição muito boa para as brancas, né? E se capturar o cavalo, tá vindo torre por C7, olha que bonito, abrindo um ataque sobre a dama. Esse lance vem com cheque, com grande vantagem aqui para as brancas, né? Então, muito bonito aqui, bispo B3. Agora a coisa já começa a ficar de outro mundo, né? Eles jogam já em outras dimensões aqui. Cavalo em A6 foi jogado, pressionando o peão de B4 mais uma vez. E agora a torre C4. E então aqui trazendo duas defesas para o peão. Temos torre B8 e agora pressionando o peão de B4 mais uma vez. E agora a torre A1, olha que legal, pressionando na coluna A. C5, temos aqui D por C6 en passant. E agora, olha que legal isso aqui. Como assim D por C6 en passant deixando a torre? O que está acontecendo? Aqui se tivesse jogado o bispo por C4, né? Ao invés de D5, se tivesse jogado o bispo por C4, poderia seguir com o bispo por C4. E agora depois de D5, cavalo por H5 cheque. Rei F7, bispo por D5 cheque, rei E7 e B5 com uma posição
muito forte aqui para as brancas, né? Apesar da desvantagem da troca, né? Uma torre por um bispo tem peões a mais e um ataque fortíssimo ao rei. Por exemplo, cavalo C5, torre por A7, dama por A7 e dama B4. Depois de dama B6, por exemplo, aqui a grande ameaça é jogar o lance B6. Então, depois de dama B6, dama por G4 e as brancas têm uma posição completamente vencedora, né? Então, realmente, já começa a ficar bem complexo, né? D por C6, en passant, deixando a torre. Aqui a Lila 0 percebe, joga o lance D5 atacando a torre e agora a torre de C volta para C1. E cavalo C7 foi jogado. Temos torre por A7, dama por A7, torre C5 agora, pressão total no ponto de D5, dama em A3 pressionando o peão de B4 e aqui nessa posição então o Stockfish vai para uma sequência muito bonita, pessoal, muito bonita realmente. Aqui temos um diagrama, aqui um exercício tático aqui, não é de vitória imediata, claro, essas máquinas dificilmente você vai ter uma vitória imediata, mas é uma sequência que dá vantagem aí vai para um final vencedor para as brancas. É muito difícil de encontrar, a gente está falando aqui de máquinas de 3.600 e 500 de rating, mas se você encontrou, parabéns, você é um ciborgue. E aqui então o Stockfish vai para o lance bispo por D5, olha que loucura, né? Usando o tema do desvio lá para capturar realmente em H5. A partida seguiu aqui com cavalo por D5 e agora cavalo por H5 cheque. E agora você não deve recusar esse cavalo, né? Por quê? O que está acontecendo? Não dá para jogar um rei H6 aqui, não foi o lance jogado, mas não dá por conta de torre por D5, olha que bonito isso. E depois aqui de bispo por D5, cavalo por F6, atacando o bispo. E aqui, depois de, por exemplo, bispo por C6, dama D2 cheque, aqui rei G7, dama G5 cheque. E apesar da torre a menos, as brancas estão vencendo aqui. Rei F7, cavalo por G4. É ou não uma continuação de maluco, né? Você vai achar que as brancas estão vencendo aqui? E pior que estão, não tem defesa aqui. Torre B6, por exemplo, cavalo por E5 cheque. Rei em E8, dama G6 cheque. Rei D8, dama D6 cheque, por exemplo. Rei C8, cavalo por C6. E aqui a gente já percebe que as brancas estão ganhando, né? Aqui já dá para perceber 5 peões contra nenhum das negras, né? A diferença aqui de cavalo por torre, mas tem um rei exposto sofrendo todo tipo de ataque. Então é surreal, né? Cavalo por H5 foi jogado, então não dá para recusar esse cavalo. A partida seguiu com bispo por H5 e agora a torre por D5. E o Stockfish vai jogar com uma peça a menos, no entanto tem alguns peões aqui bastante perigosos, né? Bispo F7 foi jogado atacando a torre, torre D7 e agora dama em A4. Temos dama em C1, torre por B4 se livrando de um dos peões. E aqui, então, o bonito lance C7, né? Aqui deixando a torre, mas realmente ameaçando aqui a promoção do peão. É claro que a Lila 0 não pode permitir isso. Ela faz o lance torre C4 e aí parece que segurou tudo, tá atacando a dama, né? A dama aqui do Stockfish está atacada, a torre está atacada. O que fazer nessa posição? E aqui algumas ideias são possíveis, né? A gente pode pensar aqui, talvez, em torre por F7, né? Seria um lance legal, mas o melhor lance da posição, um lance brilhante, agora foi jogado pelo Stockfish, que foi o lance C8 promovendo para a dama. Então, aqui é o seguinte, né? A torre tem que capturar agora a dama daqui de baixo, né? Da primeira horizontal. Porque se capturar de cima, a dama captura agora lá em cima protegendo a torre, né? Captura lá em C8 protegendo a torre em D7. Então a partida seguiu com torre por C1 e agora sim não dá para você capturar a torre, senão tá caindo a torre em C1, senão tá caindo a torre em D7. Então a partida seguiu com torre por F7 cheque, rei por F7 e agora sim dama por C1. E a gente tem esse final, Stockfish com um peão a mais, olha que loucura no final de tudo isso. Temos aqui rei G7, dama E3 impedindo dama E4 aqui das negras e ameaçando dama G3. A partida seguiu com dama C2 pressionando o peão de F5, mas agora é dama G3 de qualquer maneira. Dama por F5, 3 peões para cada um, mas Stockfish está prestes a ganhar um peão aqui em G4, né? Faz o lance F3, o peão está cravado, atacado 2 vezes, vai cair o peão. Dama em H7, foi jogado dama por G4, cheque, rei H6, e aqui dama E6. Temos rei G6, rei H3, dama B7, H5, cheque, olha que lance bonito, né? Aqui realmente muito instrutivo também esse lance, surreal, né? Aqui qual que é o ponto todo? Se rei por H5, dama por F6 e existe uma ameaça de G4 checkmate que não pode ser combatida, né? Brancas vão dar checkmate em poucos lances. Então depois de H5, Lila 0 não pode capturar o peão, segue aqui com rei G7 e agora dama em E8.
Temos dama B1, dama E7, cheque Rg8, dama E8, cheque Rg7, dama E7, cheque Rg8. Por que que o computador faz isso? Se ele sabe que tá melhor, por que que ele faz essas duas repetições aí, quase 3, né? Será que as máquinas também têm jogo psicológico, né? Pra tentar enfraquecer psicologicamente o adversário? Porque entre seres humanos você faz isso, né? Você, para enfraquecer o seu adversário psicologicamente, você repete 2 vezes, cria a esperança no seu... Quando você tá melhor, né? Você repete 2 vezes, cria a esperança no adversário e aí você muda, como quem diz, eu tô ganhando. E o cara já toma um golpe psicológico. Mas entre máquinas não dá pra entender, né? Então aqui seguiu com dama E6, evitando as repetições. Afinal de contas, as brancas estão melhores nesse final, tem um peão a mais. Rei G7, Rei H2... Dama H7, agora dama E7, cheque, Rei G8, dama por H7, cheque, rei por H7, Rei H3 agora. Temos F5, G4, Rei H6, Rei H4 ameaçando G5, F4, G5, cheque, Rei G7, G6, Rei F6 e aqui Rei G4 simplesmente. Rei E7, H6, E4, H7, Rei F6, H8 promovendo para a dama. E depois de rei por G6, Lila Zero faz esse lance e abandona aí a partida, né? Acho que tem alguma regra aí da equipe abandonar, não sei exatamente como é que funciona, ou se é automaticamente a partir de uma pontuação ali, ou já começa a ter sequência de mate, abandona. Apesar de que eu vi partidas nesse torneio que foi até o checkmate, tá? Então realmente eu tenho essa dúvida de como é que funciona isso, mas o fato é que aqui Lila Zero abandonou a partida, né? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui tem essa dama aqui, enfim, uma dama a mais, né? Não tem nem o que tentar lutar aqui, não tem contra-jogo. O rei tá segurando muito bem aqui os 2 peões das negras. Não adianta passar esse peão, ele não vai a lugar nenhum, né? Então realmente não tem o que fazer e por isso Lila Zero aí abandonou, né? Agora, que partida surreal, né? Muito bonito de ver e tal, mas muita coisa não dá pra entender, né? Principalmente ali no começo da partida, aquela posição fechada, uns lances meio bizarros, vai e volta, né? Aquela trocação toda, mas a chave toda tá lá, né? É um cubo mágico que a gente não entende, eles jogam em outra dimensão, né? Essas máquinas aí. Então fica... Pra gente fica uma coisa que não dá pra entender e de repente um lance no lance 20 vai ter impacto lá no lance 50, né? Vai ter um final com uma posição vantajosa e tudo mais, né? Vamos pôr um relatório aqui do chess.com, mas não adianta muito, já aviso, vamos lá. Olha aí, né? Aqui a máquina só enxerga a precisão dos dois lados, não consegue explicar por que um ficou melhor, o outro não, né? E aqui o mais curioso de tudo, a gente vê que de repente as brancas... estão com a pontuação de 0,9, as pretas jogam e as brancas ficam com uma pontuação aqui de 2,5. Aí você fala, ah, legal, então aqui foi o erro. Não, é considerado o melhor lance pela engine. Você fala, como assim? Né? Tava 0,9 para as brancas, aí as pretas fazem o melhor lance e vai para 2,5 para as brancas. Poxa, como assim, né? Então realmente a gente vê que a engine tem dificuldade de avaliar esse tipo de posição, esse tipo de partida, né? Aqui a gente tem um lance brilhante do Stockfish, que foi a promoção do peão para dama. Aliás, é a única coisa que eu sei explicar essa parte aí. Vamos lá ver. Olha que bonito, né? Aqui as brancas agora tem a opção de jogar a torre por F7 seguido da promoção do peão, ou de promover o peão seguido de torre por F7. Tem diferença? Tem, gente. Tem uma diferença sutil e determinante. Olha só que legal. Por isso que é um lance brilhante. Aqui o Stockfish promove o peão. Vamos ver a diferença. A partida segue com torre por C1, aí torre por F7, cheque, rei por F7 e dama por C1. Foi assim que seguiu na partida, certo? Ok. Vamos olhar outra possibilidade aqui. Torre por F7, cheque, rei por F7, C8 promovendo para dama, torre por C8. Só que aí torre por C8, olha a diferença. E aí dama por C8. Olha a diferença da posição final. Nessa variante, com a dama por C8, e aqui na outra variante, como seguiu na partida com dama por C1, sendo vez das negras jogarem. Qual é a diferença da dama estar em C1 ou estar em C8? As pretas vão jogar agora, elas jogam rei G7 e as brancas fazem dama E3. Essa é a chave toda, por isso que essa continuação foi a melhor. Como assim, Rafael? Ainda não estou entendendo. Na outra continuação, as pretas jogariam rei G7 também e as brancas não têm mais dama E3. Teriam que jogar, por exemplo, dama C3 para tentar vir para E3 ou até mesmo para tentar vir diretamente para G3, mas aí as pretas teriam dama E4 e isso faz toda a diferença. Depois de dama G3, por exemplo, rei F7 saindo da cravada e aqui as pretas seguram esse final, é um final empatado, apesar do peão a mais aí para as brancas, tá? Porque aqui exatamente vai cair em F5 e as brancas não vão conseguir
o peão a mais. E na sequência que seguiu na partida, pelo fato de conseguir jogar depois de rei G7 aqui o lance dama E3, as brancas não têm dama E4. Elas tentam pressionar o peão de F5 com dama C2, mas depois de dama G3 não dá tempo agora das pretas jogarem um lance como rei F7, né? O peão não está defendido, o peão de G4, essa é toda a diferença. E depois de dama por F5, F3 força um final com as brancas com peão a mais. É ou não é muito legal? Legal demais aqui, realmente uma continuação, uma partida aí de outro mundo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos ver aqui a classificação, como é que tá. Bom, até o momento, pessoal, Stockfish com 40 pontos, Lila 0 com 38 pontos, é uma diferença muito pequena, essas máquinas continuam aí, por mais alguns dias a gente vai ter as super finais aí do TCC, Season 20, aí a temporada 20, tá bom? E a gente vai acompanhando aí mais novidades dessas super máquinas aí desse duelo de bots, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ativa o sininho para você receber as notificações a cada vídeo. Mate-papo hoje, hein? Quinta-feira aí às 20 horas, Juliana Teral ao vivo. Participe, link na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com